Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso sexto encontro dos 10 dias de oração 2025. E o tema de hoje é a saúde familiar. Eu quero te convidar para ler 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que diz: Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É comum ouvirmos que a família é a base da sociedade. No entanto, precisamos admitir que nossa sociedade não está sólida nem segura. O motivo é que somente uma família fundamentada em valores bíblicos pode ser uma base sólida para a sociedade. Uma família cristã pode transmitir valores de geração em geração. Isso ajuda a perpetuar os princípios e valores bíblicos. Além disso, ela pode influenciar no saudável desenvolvimento emocional das pessoas. Isso é fundamental para a formação de indivíduos bem ajustados que podem contribuir positivamente para a sociedade. Uma família cristã pode oferecer um ambiente de apoio emocional em que os membros se sintam seguros e amados. O poder do lar para o bem da sociedade. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 130, lemos: O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Deus quer que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos conforme o plano de Deus, estão entre seus meios mais eficazes para a formação do caráter cristão e para o avanço de sua obra. Agora nós lemos no livro A Ciência do Bom Viver, página 217, a seguinte citação: O círculo dos deveres para com a família e os vizinhos é o primeiro campo de ação para os que desejam empenhar-se na obra do erguimento moral de seus semelhantes. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, não há nenhuma que seja tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. E continua: a juventude e a infância de hoje determinam o futuro da sociedade. E o que esses jovens e essas crianças hão de ser depende do lar. A falta da boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, da miséria e criminalidade que flagelam a humanidade. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação experimentaria o mundo? O amor não pode existir sem se expressar. Veja outro texto no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 156. Muitas vezes é nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, que determina aquilo que o outro nos revelará. Existem muitos que consideram a expressão de amor como uma fraqueza, mantendo assim uma reserva que repele os outros. Esse espírito detém a corrente de afinidade. Uma vez que os generosos impulsos sociais são reprimidos, eles ficam atrofiados e o coração torna-se desolado e frio. Devemos nos precaver contra esse erro. O amor não subsiste por muito tempo sem se expressar. Não permita que o coração daquela pessoa que está ligada a você pereça à míngua de bondade e simpatia. Agora mais um texto do livro A Ciência do Bom Viver, página 223. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido, nem a esposa deve alimentar o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível.
que as primeiras atenções continuem. De todos os modos, animem um ao outro nas lutas da vida. Cada um deve procurar promover a felicidade do outro. Que haja amor mútuo e mútua paciência. Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. Veja mais esse texto no livro O Lar Adventista, página 24. O lar em que os membros são cristãos corteses exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade dele predomina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fatigados. Por meio de vigilância e domínio próprio, impede-se que o próprio eu se afirme. Formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos alheios. A fé que opera por amor e dá sentido à vida serve de leme, direcionando toda a família. Sob a santificada influência desse lar, o princípio da fraternidade estabelecido na Palavra de Deus é mais amplamente reconhecido e obedecido. Aplicação para a vida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia valoriza o lar como um dos pilares para a vida cristã plena e feliz. Além disso, considera a família como uma instituição sagrada que tem um papel fundamental na formação do caráter cristão dos indivíduos. Como igreja, acreditamos que os valores bíblicos devem ser ensinados para as crianças por meio de rotinas cristãs, como o culto familiar, os cultos na igreja, atividades em favor da comunidade e o cumprimento da missão em família. O culto doméstico tem sido um desafio para muitas famílias da igreja e, em razão de sua falta nos lares, são abertas rupturas que impedem ou atrapalham a comunicação entre os cônjuges e entre pais e filhos. Devemos, no entanto, enfrentar esses desafios e levar nossa família diariamente à presença de Deus. Motivos de oração. Número 1. Ore para que seu lar seja cheio do amor de Deus e transmita os valores do reino para a vida. E número 2. Continue orando por seus 5 amigos. Ação missionária. Entre em contato com seus 5 amigos de oração e compartilhe o audiolivro Fundamentos do Lar Cristão. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.